Nós estamos vivendo o maior ataque da família que já se teve notícia. O ataque contra a família é muito grande e infelizmente isso aconteceu porque a gente se calou. Na universidade começaram a falar que você que trabalha, sai para trabalhar o dia inteiro e junta um dinheiro para comprar uma casa melhor, que você era burguês. Botaram uma legenda para você. Aí o seu filho vê que meu pai é burguês porque você é trabalhador e você sonha com a família com mais conforto. Pronto, você é burguês. E eles foram destruindo os conceitos dos nossos filhos, foram desconstruindo a sociedade, e a igreja não botou gente da igreja lá dentro, pregando, falando, vamos sonhar, vamos empreender, vamos avançar, vamos conquistar. A gente deu mole, a igreja deu mole, e aí o diabo foi tomando as universidades, foi tomando escolas, foi tomando grêmios, sindicatos, infelizmente. E aí hoje a gente está com um desafio, porque hoje tem segundo turno no Brasil inteiro, e nós temos que orar para que prevaleça as pessoas que respeitam a igreja, respeitam a Bíblia. Ah, pastor, vai falar de política? Não, estou falando de cidadania. Política, se você quiser, a gente conversa outro dia. Vamos falar de cidadania, porque do púlpito eu falo de cidadania, de justiça, não de partido político. Partido político não resolve o problema de ninguém. Agora, tem partido político que prejudica a vida de todo mundo. Tem partido político que a pauta deles é antibíblica, é anticristã. A pauta deles é ideologia de gênero, a pauta deles é aborto, a pauta deles é que tudo que fala de cristianismo seja proibido, a pauta deles é interromper qualquer ato público de pregação do evangelho, a pauta deles. Tem um monte de lei lá no Congresso Nacional que, se for aprovada, a igreja não prega mais lugar nenhum. É isso aí, que ninguém se engane, tem uma pauta anticristã. A cristofobia é uma realidade, mas ninguém fala dela, né? A gente fala de tudo, homofobia, racismo, tudo isso é importante falar, mas a gente não fala da cristofobia. A gente é dito como fundamentalista, conservador, ignorante, retrógrado, é só isso, é só xingamento. Então, né? Inteligência artificial é um conceito que está crescendo muito, né? É quando você começa a jogar tanta informação para dentro de um sistema de computador, que ele começa a pensar como a gente, teoricamente, ele começa a ter mais informação do que a gente não tem condição de armazenar toda a informação, mas lá não, a gente joga as informações todas e ele consegue entender. Hoje já tem consulta que é feita por sistemas de inteligência artificial, que é mais preciso do que um médico, às vezes, dando parecer. Por quê? Porque toda informação sobre a doença do mundo inteiro é jogada no computador, então não tem como esquecer, o computador acessa tudo e dá um diagnóstico. Claro que tem que ter um médico depois para validar, né? E aí no diagnóstico diz assim, por causa disso, disse isso, é o médico, rapaz, nem estava lembrando disso. Então é incrível o que está acontecendo, mas não é isso não é inteligência artificial, não são os robôs. De que você está falando? De incrível, de surreal, de exponencial? Eu estou falando do evangelho. Ué, pastor, pensei que você ia falar uma coisa, uma novidade. Pois é, eu estou falando de uma coisa que não é novidade não, mas talvez a gente não perceba o que é. O evangelho é incrível, é mais que um discurso, é mais que uma religião, é mais que uma doutrina, é mais que um conjunto de regras éticas, é mais do que um conjunto de não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. Não. O evangelho é o resultado de uma experiência com Deus. O evangelho é o resultado de um relacionamento do homem com Deus pessoal, que se importa com o homem. O evangelho é o resultado do entendimento do homem, do tanto que Deus ama esse homem. O evangelho é um estilo de vida de paz, mesmo nas dificuldades. O evangelho é um movimento de afeto, mesmo quando você recebe ódio. O evangelho é uma força perdoadora, mesmo diante da maior intolerância. O evangelho é o caminho para o céu, mas também é o caminho para as pessoas. O evangelho é um encontro com o propósito de Deus, e no propósito de Deus a gente encontra tranquilidade, equilíbrio, estabilidade, paz. O evangelho é radical, o evangelho é invencível. Prova disso são os cristãos da China,
da igreja perseguida da China, que eles têm que cantar para dentro. Oh, glória. Não pode falar, porque pode estar alguém ouvindo entregar, e aí eles podem ser perseguidos, perder direitos sociais, talvez serem presos e talvez mortos, em pleno século 21. Alguns têm que pegar um barquinho e tem que ir lá para o meio do lago. Aí lá no lago eles podem falar da palavra de Deus, porque sabe que não tem ninguém perto, senão alguém pode escutar e denunciá-los, e eles correm risco com isso. Mas a igreja está lá, são milhões de chineses convertidos todos os anos. O evangelho está lá na Coreia do Norte, um regime ditatorial, comunista, que persegue e mata cristão, mas está lá cheio de crente. A hora que abrir, a hora que cair aquele muro da Coreia do Norte, você vai ver o tanto de irmão que você tem lá dentro. O evangelho está dentro do Irã, um monte de iraniano, tem a Bíblia traduzida para eles, que entra de forma clandestina no Irã, e eles leem a Bíblia escondidinho, estão cheios de Jesus. Mas se for pego, prisão, morte, sofrimento. O evangelho são pessoas restauradas, o evangelho são pessoas saradas, são pessoas curadas. O evangelho significa boas novas, o evangelho é a novidade, o evangelho é a palavra de esperança. O evangelho é colocar luz sobre um lugar onde só havia trevas. O evangelho é colocar expectativa positiva onde só houve sofrimento. Evangelho significa milagre. O evangelho significa libertação. O evangelho significa sonhos novos. O evangelho significa projetos novos, motivação, crença, autoestima. O evangelho significa amar o outro, amar para valer, e também amar a gente mesmo, porque só posso amar o outro se eu me amar. E aí quando eu amo o outro e eu me amo, é porque eu amo ao Senhor, e então eu amo o Senhor, e eu amo o outro, e eu me amo. É amor para tudo quanto é lado. Isso é evangelho. Isso é evangelho. O evangelho é ter um encontro com você mesmo e saber o seu melhor, descobrir o seu melhor, descobrir o seu potencial, descobrir aonde você pode mostrar relevância. Relevância às vezes de forma tão simples, entregando uma comida todo mês para uma família, que não te custava nada, que você joga fora aquela pizza que sobrou, só aquele pedaço de pizza seu que sobrou, porque você pediu 4 pizzas e só comeu 3, só aquela pizza que você jogou fora já alimentava uma família, já dava uma alegria para uma família durante uma semana. O evangelho é essa coisa que faz a pessoa que foi banida da família, deixada de lado, humilhada, que ouviu um monte de palavra negativa, você não vai dar em nada, o evangelho é aquilo que faz a pessoa brilhar novamente, ter um olhar de conquista, olhar para a vida e falar assim: eu não sou feia não, eu sou bela, eu não sou maluco não, eu sou sábio, eu não sou uma porcaria não, eu sou bom, eu sou alguém especial, Deus me ama. Isso é o evangelho. O evangelho realmente é a coisa mais maravilhosa da terra. Não ter o evangelho na vida não é inteligente. As pessoas falam assim: vocês vão para a igreja, um lugar de gente ignorante. Não é ignorante. Ignorante é você não prestar atenção no que é o evangelho e não usufruir do que é o evangelho. Porque vocês vão para lá e dão um dízimo e fica trabalhando, trabalho voluntário, trabalha sem ganhar, isso aí é burrice. Não, desculpa, burrice é não aceitar o evangelho, desculpa. Uma igreja que não fala do pecado e que rejeita falar do pecado não é bíblica. Não, aqui a gente só canta louvores e a gente fala
das coisas positivas do reino, e o evangelho vai mudando a pessoa. Está errado. Nós temos que pregar o evangelho todo, as bondades, as coisas legais, as promessas e também as recomendações. Mas também uma igreja que despreza quem errou. Toca para mim. Então, uma igreja que despreza também o pecador, não é bíblica. A pessoa errou, tem que ter restauração. A igreja é o lugar certo para restaurar quem errou, quem pecou, quem pisou na bola. Ah, pastor, você perdoa, a pessoa vacilou contigo, você perdoa. Quem sou eu para não perdoar? Deus me perdoa de muita coisa, está doido? Deus me atura? Eu vou negar perdão para alguém? Você está doido? Nós temos que viver a vida em paz. Ah, pastor, mas fulano de tal, você não convive. Ué, não preciso conviver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, perdoar, quem somos nós para negar perdão a alguém? Quem somos nós? Agora, se uma pessoa está querendo te matar, você vai ficar, não, eu queria conviver contigo, mas vou te dar um tiro. Não, olha, está perdoado que você quer me dar um tiro, mas eu não vou ficar aqui, você fica aí então. Pronto. Qual o problema? Mas carregar mágoa, decepção, tristeza com a pessoa. Gente, pelo amor de Deus, isso não é inteligente não. A gente com medo de bullying, a gente com medo de ser chamado de pessoas que não seguem o politicamente correto. Nós estamos preocupados. Não fala isso não, porque o pessoal vai cair, vão te cancelar na rede social. É horrível saber disso. É horrível saber que a gente se calou e que o diabo tomou posse. É horrível pensar que no carnaval do Rio de Janeiro todo ano fala mal de Jesus. Todo ano bota um demônio lá humilhando Jesus. Todo ano, agora virou mania. Só que esse ano não vai ter não. 2 anos falando de Jesus, humilhando Jesus, esse ano não vai ter não. Fevereiro vai ser tranquilo. Coronga está aí.